seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui do bloco de Design Criativo. E hoje eu quero mostrar para vocês, na prática, o que é o pilar do design profissional e criativo. Claro que o design tem todo um estudo que você precisa, se você quer aprofundar, quer trabalhar com o design, você precisa cada vez mais entender a parte técnica, mas para mim o design profissional é muito mão na massa. Não adianta você ficar só estudando design, não colocar a mão na massa, não fazer artes ruins, não aceitar feedbacks de melhoria. Isso faz tudo parte do seu processo. E hoje eu quero mostrar para vocês também o princípio do design analisando o explorar, né, do Instagram. Quero mostrar para vocês visualmente o que as pessoas estão errando aí no meu olhar, tá bom? No meu olhar de design, o que pode melhorar. Não levem no pé da letra, né? Pode ser que um dos perfis que a gente vai analisar, mesmo que o design não seja tão forte, está entregando conteúdo de valor, as pessoas gostam daquela arte, aquele layout, e aí você não pode levar em consideração que ele é ruim totalmente. Cada pessoa tem o seu nicho, né? Vocês sabem disso. Mas eu vejo muito a gente que tem 200 mil seguidores e o design deixa a desejar. Então, eu quero te formar como profissional ou como empreendedor, amante do design. Você precisa praticar muito se você quer aperfeiçoar cada vez mais, entender muito mais da plataforma, principalmente, mas tudo é um processo. Comentei aqui com vocês e reforço nessa aula, se o design não faz parte da sua rotina, você não quer aprender o design, pode pular essas aulas, mas não se esqueçam de contratar um profissional que te ajude em você deixar o seu perfil mais profissional. E nessa aula, então, eu quero te explicar sobre a combinação de elementos, né? Porque essa combinação é importante e um dos pilares que torna a sua arte amadora para profissional. Os elementos que você vai combinar, seja a textura, seja a imagem, seja o estilo da fonte, ela precisa traduzir 100% a ideia que você teve lá na hora do conteúdo. Ele precisa ter esse equilíbrio para que sua arte seja visualmente agradável, que a pessoa consiga consumir todo o seu conteúdo do começo ao fim, sem cansar os olhos, ter uma fonte ideal para a escrita, uma fonte ideal para o título, você ter essa hierarquia de conteúdo, que a gente vai falar sobre isso também, mas você ter essa tradução clara e objetiva do que você quer fazer dentro da sua arte. Então, o primeiro ponto como pilar de um design profissional, né, um design que você consiga traduzir, que você sabe o que você está fazendo, é o alinhamento dos textos. Vou mostrar um exemplo para vocês por que o alinhamento é tão importante. Aqui a gente pegou uma arte que eu fiz no Photoshop, que tem até lá no meu vídeo do Instagram, e o alinhamento nada mais é que vocês definirem os títulos principais, aonde vão ficar, porque vamos falar aqui, se a gente não tem um alinhamento de texto, eu podia muito bem deixar aqui assim, ó, vou mostrar para vocês, o aplicativo, eu diminuo, coloco aqui, aí o outro, ou então aplicativos deixo pequeno aqui, o outro deixo tudo grande, o aplicativo deixo tudo de um lado. O alinhamento serve justamente para as pessoas conseguirem visualizar o que ela precisa capturar naquela primeiro impacto que ela tem com a sua arte. Então, é muito importante vocês terem esse alinhamento e saber que existe uma hierarquia de palavras, hierarquia de leitura. Então, normalmente, a hierarquia de leitura, ela é da esquerda para a direita. Então, normalmente, os títulos principais a gente deixa aqui no meio. Eu gosto muito de fazer esse estilo. Eu tenho esse cuidado de aumentar as fontes também, para que o alinhamento fique equilibrado da primeira até a última linha. Eu tenho cuidado também de mudar as fontes para que elas não tenham um contraste ruim. A gente sabe que o azul, o amarelo e o rosa combinem. Agora, se eu colocar um azul aqui, por exemplo, um vermelho, você sabe que não vai combinar, não está dando uma leitura bacana. Então, ter esse cuidado, não somente com as cores, com os tamanhos da fonte que vocês vão ajustar aqui, você ir testando, sabe? Que nem eu prezo muito. Deixa eu ocultar aqui, né?
eu prezo muito visual, então vocês precisam entender que existe essa hierarquia e principalmente testar. As minhas artes nunca saem bom de primeira, eu preciso sempre fazer alguns ajustes. Isso você precisa deixar em mente para você não se frustrar. Você precisa entrar em outras referências, principalmente está começando, olha outras referências, entre em algum outro site, vê a disposição no alinhamento dos textos, a combinação. Normalmente, combinação de fonte também que a gente vai aprender, vou passar aqui bem rápido para vocês, mas, por exemplo, ó, aplicativos que não podem faltar. Aqui está uma única fonte que eu uso, que ela se chama até Keep Calm. Então, na hora que você selecionar aqui, eu poderia ter escolhido, por exemplo, uma fonte escrita, manuscrita, que ela combina. E você ir testando, tá vendo? Você coloca outras fontes, diminui, puxa ela para o meio. Vocês precisam ter esse cuidado de alinhamento de palavras. Os títulos aqui, vocês trabalham sempre antes, né? Criem um conteúdo antes, para que você consiga tirar um título atrativo dentro do conteúdo que você fez. Então, normalmente no carrossel, mais importante é a capa, né? Que vai fazer a pessoa ler ou não até o final. Então, ter esse cuidado de alinhamento de palavras, ou tudo para a esquerda, ou tudo para o meio. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Aqui, ou tudo para a direita. Você precisa ter esse cuidado para que você consiga traduzir exatamente o que você quer na sua arte, utilizando as fontes certas. Pelo amor de Deus, tomem cuidado com essas fontes. Tá com dúvidas do jeito que as fontes vão ficar na leitura do Instagram? Usem aqueles aplicativos que eu até indiquei um tempo atrás no meu Instagram, que você consegue ver exatamente como o seu post, a capa vai ficar antes de postar. É uma simulação do Instagram. Então, tenha esse cuidado com alinhamento, palavras, tentem não misturar muito maiúscula com minúscula. Se vocês colocarem alinhamento sempre em caixa alta, no título façam em caixa alta, combinem as palavras para que ela tenha esse alinhamento, essa leitura visual rápida. O Instagram, a pessoa tem que bater o olho e ter um motivo para ela clicar na sua arte. Então, vocês terem esse cuidado de colocar uma palavra que nem está aqui, estratégia. Se a palavra está aqui em cima, nesse exemplo aqui, vocês podem ver que existe um alinhamento entre as palavras para que, por exemplo, a palavra funcionam, ela seja na mesma reta que todas as outras palavras. Então, vocês podem notar que existe sim um alinhamento que vocês precisam fazer para que a leitura seja rápida, dinâmica, que nem a palavra aqui, funcionam. A palavra funciona, eu estou puxando aqui a linha para vocês verem, da régua, para vocês identificarem que as palavras estão em harmonia. Eu não posso deixar, por exemplo, funcionam em minúsculo aqui, ó, vou mostrar para você. Tá vendo que dá outra cara, mesmo que eu diminua a fonte aqui, eu percebo que eu tenho um espaço aqui e não tá dando leitura. Ops, tem alguma coisa errada. Vão lá, façam de outra forma, testem, vão ajustando as palavras, vão encaixando para que o alinhamento se torne cada vez mais profissional. Não sai de primeira isso, testem, mas aqui é um exemplo que eu queria mostrar para vocês, para que vocês tenham realmente um alinhamento das palavras, do alinhamento dos títulos e até mesmo das escritas. Não colocar muita informação em um card só e as fontes terem um tamanho que dê leitura, não diminuam muito, tá? Outro ponto aqui que eu quero mostrar para vocês, aqui nós falamos, né, tamanho de fonte, estilo, e priorizando a hierarquia de informações, é aquilo, né, a hierarquia e principalmente a personalização de cores e palavras, vocês devem definir com base no título que vocês colocaram para o conteúdo de vocês. Façam esses filtros, que palavras que precisam ficar de outra cor para dar uma atenção maior, ou que combinem com a arte,
tenham esse cuidado, vai tornar a sua arte mais profissional. Prestem atenção sempre nisso, tá? Espaçamento para melhorar na leitura e aproximar as informações. Esse espaçamento é muito útil porque a gente vê lá no feed, que daqui a pouco eu mostro para vocês uma das artes de pessoas que fazem errado, mas se a gente imaginar aqui, em questão de, estamos falando de espaçamento, vocês terem esse cuidado porque vocês sabem que tem um recorte, né? O recorte lá no feed. Esse é um formato maior, que eu gosto de postar. Quando abre, ele expande, mas existe o formato menor. Então, normalmente, as pessoas erram muito que colocam as palavras, ou às vezes muito grudada aqui, ou muito em cima da margem, e esquece que na hora o feed vai cortar. O feed ele vai cortar todo esse espaço daqui, mais ou menos. Né? Que tem o tamanho original dele, né? 1080 por 1080. E aí corta, se vocês não terem esse cuidado, e aonde vão colocar as palavras, as escritas, vai ter o corte. Então, tomem cuidado, deixem um respiro entre as margens e um finalzinho das artes, em cima do lado, para que tenha um respiro na hora de recortar a imagem e você não comer nenhuma palavra, a sua imagem torta. Então, ter esses respiros no fim da arte, quanto mais minimalista que é o meu estilo, eu gosto de um estilo mais limpo, né? Um estilo sem muitas informações, mas eu gosto muito de focar, que é no meu know-how, as cores, né? Eu gosto muito de trabalhar com essas cores, e aí vocês precisam ter também esse cuidado, não só com as cores, mas também com o espaçamento em geral de todas as artes que vocês vão fazer. Não grudem de jeito maneira as palavras nas margens, tá? Bem no cantinho. Vamos falar sobre repetição de cores e estilos do post. Vocês sabem da minha paleta de cores. Vou até mostrar aqui para vocês. Essa aqui é a minha paleta de cores. Quando você define uma paleta de cor do seu Instagram, vocês precisam sempre aplicar essa paleta de cores em todos os seus posts. Você não precisa combinar essas 5 cores em um único post só, mas você pode trabalhar ao longo do carrossel cores que remetem à sua paleta para que tenha uma harmonia, tenha uma repetição no seu feed. E aquela cor, toda vez que a pessoa vê aquela cor, ela vai lembrar de você. Então, usem a paleta de cores para vocês definirem os conteúdos de vocês. Vou dar um exemplo aqui, ó. Que nem esse aqui, ó. A paleta de cor tá aqui. Vamos dizer que na primeira arte que eu fiz, as cores não eram essas. A aula hoje eu não vou ensinar o Photoshop, tá? Eu só quero mostrar o pilar para vocês, mas eu gosto de abrir aqui para vocês ir se familiarizando, porque o Photoshop ele é um pouquinho complicado no começo. Mas nada impossível. Deixa eu mudar a cor aqui. Não quer mudar, mas beleza. Vamos dizer que a gente tem essa cor aqui, que você definiu. Para aplicar, então, a sua paleta de cores dentro do seu post, trabalhe ela sempre em cima dessa arte para você não esquecer dessas cores. Então, dentro dessa arte que eu estou mostrando aqui para vocês, se tem alguma escrita que eu possa melhorar e posso aplicar minha paleta de cores, por que não? Esse retângulo não tem nada a ver com a cor da minha paleta que eu escolhi. Então, eu vou aqui, ó, no roxo. Mudo para o roxo. De novo. Eu vou aqui e mudo para o roxo, a cor do fundo. Eu vou fazendo essas trocas para que a minha paleta cada vez mais fique presente nas minhas artes. Que ela cada vez mais as pessoas consigam lembrar da minha arte positivamente pelas cores que eu uso. Então, vocês trabalharem sempre com a aplicação da paleta em todas as artes que vocês vão fazer, vai tornar a sua arte mais profissional e vai mostrar que realmente você sabe o que está fazendo. Então, teremos uma aula aqui sobre paleta de cor,
mas ela é muito importante ter em mente que vocês precisam aplicar e ter essa repetição. O design profissional é você ter uma repetição das suas cores. Não quer dizer que essas cores eu vou usar para o resto da minha vida, mas, por enquanto, essas são minhas cores, então você precisa respeitar a sua identidade visual para tornar os seus posts mais profissionais, tá? Teremos uma aula sobre aplicação de paleta nas artes. Aqui é mais sobre os princípios. Só quero te dar um 360. Então, agora vamos fazer a atividade que eu prometi para vocês, que é entrar aqui no Explorar do Instagram, para eu dar meus palpites sobre as artes que eu estou vendo daqui. Quero adiantar que essa é uma atividade que você precisa fazer toda semana, parar nem se for uma horinha para você analisar os posts, analisar o que as pessoas estão fazendo, começar a falar assim, eu não faria isso. Eu acho que seria melhor se esse fundo preto, por exemplo, fosse um branco, que desse maior leitura. Vocês vão começar a perceber e na sua cabeça vocês precisam dar esses palpites, porque esses palpites vão melhorar também, principalmente o seu olhar de design gráfico, o seu olhar visual. Vamos entrar no Instagram dessa menina aqui. Vamos ver quantos seguidores ela tem. Tem 252 mil seguidores. A gente vê que a cor dela é rosa. O que muda de um tom para o outro é que é um rosa mais fraco, né? Mas basicamente ela só tem duas cores principais, que são um rosa mais escuro e um rosa mais claro. Então, analisando aqui o post, os conteúdos dela, né? Os posts dela no Instagram, dá para ver que ela mantém uma frequência das cores que ela utiliza, que é o rosa. Até nas roupas, vocês podem perceber que ela tem esse cuidado e essa percepção dela usar sempre as cores para combinar com o feed dela. Tá, beleza. O que eu acho desse feed? Eu acho que ele poderia melhorar. A cor rosa, ela é uma cor difícil de ser trabalhada, porque principalmente no computador e no celular, ela fica um pouco diferente, dá uma estourada. As artes delas em si, os conteúdos são muito bons, mas vocês podem notar que algumas coisas não são tão profissionais assim. Possivelmente ela mesma que faz, não é falando que tá ruim, mas poderia melhorar. Então, a gente pode ver, por exemplo, ó, essa fonte preta dela tá muito fina, tá muito diferente das outras fontes que ela tá usando. Aqui já deu uma percepção melhor, né? Então, dentro dessa arte aqui, o que eu percebo? Apesar da cor branca não ser uma cor fácil de trabalhar, tem alguns elementos aqui que ela podia melhorar para deixar mais visualmente. Lembra que eu falei para vocês ter esse cuidado dessas fontes, não deixar umas fontes que não dá leitura, ela não priorizou as fontes daquela forma que normalmente eu faço. Comparando aqui um conteúdo dela que ela fez, esse aqui de capa não tá ruim, mas ninguém dá a leitura, porque aqui rosa em cima do rosa vai sumindo muito texto, olha, sem margem de respiro, que nem eu falei para vocês, ó, muito texto. Ela podia alinhar, às vezes, tudo para a esquerda aqui, o outro tudo para o meio, esse aqui tudo para a direita. Tem um alinhamento para não ficar tanto texto jogado, voado desse jeito, né? Voando. Então, esse cuidado vocês precisam ter. Então, aqui, se eu fosse determinar esse feed do Instagram, um feed profissional ou amador, falando em design, tá? Design gráfico profissional, não acho que esse feed ele esteja profissional. Mas, como eu falei para vocês, reforço, né? Ela tem 250 mil pessoas seguindo ela, deve ter um engajamento bom dentro dos seus conteúdos, e se para ela dá certo, tudo bem. Mas lembrem-se desse cuidado que vocês precisam ter com a identidade visual de vocês. Vamos analisar outro. Bom, nesse perfil aqui, vocês podem ver que não tem um padrão de arte, né? Ela usa nem de cores, ela usa conforme os seus conteúdos, não está errado, não vou falar para vocês assim, o que é certo, o que é errado. Cada pessoa trabalha da sua forma o seu visual, mas a arte dela é bem mais profissional do que a outra que a gente viu ali, pelo cuidado que ela tem com os conteúdos e principalmente com a hierarquia de informação. Então, a gente pode notar aqui, ó, tem poucas informações, mas bem distribuídas, né? Tem uma hierarquia, um alinhamento também nos conteúdos, para que faça a pessoa ler até o fim, não fique cansativo de ler muito texto,
para que o Instagram é isso, vocês precisam entregar o conteúdo de alto valor, de alto impacto, em poucos slides, com poucas palavras. Pode parecer difícil, mas na hora que vocês começarem a escrever os conteúdos de vocês, vai ficar mais fácil. Então, a combinação dela que não tem aquela igual todo rosa, ou xadrez, né? Às vezes um verde aqui, aí depois outro verde aqui, ela não tem essa combinação. Vou mostrar aqui outros para vocês verem, mas o Instagram dela está bem profissional pela qualidade das imagens, tá? Então, tenham pessoas que vocês podem seguir também para se inspirar. E aí, vamos para o próximo aqui. Quero mostrar um Instagram para vocês, muito legal, um estilo de arte que está pegando muito, que são artes de manipulação. É quando você usa, por exemplo, uma foto de uma pessoa famosa, enfim, alguma pessoa fazendo alguma ação, e aqui, que nem ela colocou, ela o rostinho dela indo para o avião. E tá vendo que existe uma hierarquia de palavras, onde ela consegue determinar aqui as cores dentro da sua paleta, principalmente o fundo, esses fundos atrás das palavras que dão destaque. E olha o respiro que eu falo para vocês, diferente da outra, né? O respiro nas margens, os conteúdos todos centralizados, as fontes em tamanho ideal para você ler por celular, né? Porque vocês vão estar no celular. Se vocês fizerem arte muito pequena, palavra muito pequena, as pessoas não vão ler. Então, tenham esse cuidado na hora de vocês fazerem o design de vocês. Beleza? Vamos ver para o último? Deixa eu pegar mais um exemplo aqui para vocês. Quero mostrar, então, mais um exemplo aqui para vocês, que é o estúdio da Una. Ela tem uma composição de identidade visual bem bacana, diferente de todos os outros que a gente já viu. E vocês podem notar que existe uma repetição das cores e também a parte de combinação entre o roxo e o rosa e o cinza do feed dela. Então, notem a diferença de um feed profissional para um feed amador. O importante é vocês prepararem a comunicação visual de vocês com antecedência para que vocês consigam fazer essa combinação e essa repetição enquanto vocês são criadores de conteúdo. Mais para frente, a Una pode mudar, né, as cores dela. Mas por que ela não vai fazer isso? Porque é a identidade visual dela, o roxo pertence a ela. Até o estúdio de gravação dela na casa dela, né, o quarto, é roxo, tem a sua identidade visual. E por isso que eles precisam levar muito a sério a paleta de cor. Tá? Então, essa foi uma análise bem rapidinha para vocês identificarem que são artes amadoras, artes profissionais. Olhem em perfis que inspirem vocês criarem esses conteúdos, que tenham a hierarquia de informação que eu coloquei aqui para vocês, tem alinhamento de texto, existe uma repetição de estilo e posts, e começa a salvar. Tenha uma pastinha dentro do Facebook, do Instagram, da onde vocês acharem melhor, que tem mais inspirações para vocês, para que cada vez mais vocês tornem o seu olhar mais visual e comece a perceber até o que outras pessoas estão fazendo de errado, que aí vai chegar um momento que vai ser muito natural para você. Mas você ter essa informação em mente de alinhamento, tamanho de fonte, espaçamento, repetição de cores no seu feed, vai tornar a sua arte mais profissional. E sai para lá artes amadoras, hein? Não quero nenhum mentorado meu fazendo arte amadora. E tá aí uma tarefa no final do dia, então, é você produzir uma arte. Quero que ao longo da sua jornada, quando você entrar nesse bloco de design, toda vez que você produzir a sua arte, você me mande para que eu consiga avaliar e me dar os meus pitacos para que você consiga melhorar cada vez mais. Espero que essa aula tenha ficado clara e bora continuar no bloco de design, né? Até a próxima aula.